A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Venho aqui mais uma vez testemunhar um sonho que Deus me deu. Após eu duvidar da pregação de um pregador que veio na igreja onde eu congrego, ele falava que via o mundo um caos e as pessoas se atacando. Depois de ouvir a pregação dele, eu fiquei com algumas dúvidas. E Deus não deixa ninguém na dúvida. A mesma coisa que Deus mostrou para esse irmão, ele também mostrou para mim, pois é o Espírito Santo que testifica as revelações e sonhos e profecias. Irei contar este sonho. Eu tenho o respaldo na Bíblia a respeito do sonho, pois eu sempre peço uma palavra de confirmação do Senhor, para que eu não seja enganado e saiba que o sonho era parte de Deus. Irei contar como foi. Eu me via de frente para um local aqui da cidade de Manaus, perto de uma escola. Eu olhava ao meu redor e via que o lugar onde eu estava era remoto e só havia grama e algumas grades de ferro. Então eu andava alguns metros até que eu vi uma escada que subia para uma parte mais alta desse terreno. Eu subia essa escada até chegar em um pátio, e quando eu chegava nesse pátio eu via um homem. Ele estava andando pelo pátio limpando e varrendo ele, até que esse homem me viu. Ele disse: "Que tu quer aqui? Vai-te embora agora ou eu vou te bater com essa vassoura." Eu então voltei a escada por onde eu subi, e desci dali. Enquanto eu descia eu ouvi aquele homem me xingar e me perseguir sem motivo algum. Antes de descer as escadas eu olhei para o céu e vi que o tempo estava nublado. Porém quando eu desci totalmente as escadas, eu já não me via naquela instalação. Eu já me via em frente à minha casa. Eu andava um pouco e entrava pelo portão dela. E quando eu abri eu não vi a minha casa. Na parte de dentro eu via um hospital. Um hospital bem grande, porém ele estava sem luz e tinha muitas pessoas desmaiadas e passando mal no chão dele. Tinha algumas pessoas que estavam agachadas e chorando. Outras estavam tossindo e outras deitadas no chão tendo convulsão. E no momento eu olhei para o céu e já era de tarde. O céu estava laranja em um tom avermelhado. Olhava ainda a condição daquelas pessoas e eu tentava ajudar elas, porém, uma daquelas pessoas começou a atacar e morder uma das pessoas que estava ali perto. Logo em seguida todas aquelas pessoas foram ficando agressivas. O hospital havia ficado um furdunço. Foi quando eu vi aquele homem que eu tinha visto naquela instalação chegar correndo com uma criança no colo até mim e dizer: "Por favor, leva meu filho daqui, vai pra longe com ele." Eu vi que aquele homem estava com algum problema. Ele estava com o mesmo problema que aquelas pessoas. Logo ele também começou a atacar as pessoas. Eu corri o mais depressa até chegar no portão por onde eu havia entrado. Porém antes de sequer abrir ele, eu olhei para aquela criança. Os seus olhos estavam vermelhos, suas órbitas estavam afundando. E aquela criança se deformou virando uma coisa horrível de se ver. No mesmo momento que eu vi isso eu larguei a criança e corri para o mais longe dali. Eu corri muito, até eu chegar em uma avenida. Eu vi meu pai, ele estava andando pelas calçadas. Porém algo estava errado. Os carros e motos estavam tudo se batendo. Todos os automóveis estavam dirigindo na pressa e estavam cometendo acidente. As ruas da cidade estavam um caos. Eu atravessava essa avenida e chamava meu pai, e corria até ele e dizia para sairmos dali, pois estava tendo vários acidentes. Ele olhou para mim e sacudiu a cabeça. Então nós corremos pelas calçadas, e enquanto corríamos eu via as pessoas se atacando, os carros batendo. Eu podia ouvir vários barulhos, porém enquanto eu corria com meu pai, a cena se mudou rapidamente. Eu não me via mais correndo. Eu não estava mais na cidade. Eu já me via no meio de um mato flutuando, porém eu não enxergava meu corpo. Era como se eu estivesse invisível. Eu olhava o mato e parecia estar chuviscando. O mato e o chão estavam úmidos. Eu sobrevoava um pouco esse mato, até que eu ouvi um barulho vindo do meio do matagal. Eu ia até esse barulho. Quando eu adentrava o matagal eu vi uma mulher. Ela estava com uma farda de médico. Aquela mulher estava empurrando uma mesa de ferro igual a essas de necrotério. Em cima dessa mesa tinha algo parecido com um corpo. Porém, estava coberto com pano. E observando direito a situação eu vi várias paredes de ferro enfileiradas que iam até longe. Para explicar melhor era assim. Tinha uma parede. E entre cada parede de ferro tinha um espaço de mais ou menos uns 2 metros. Aquela fileira era muito grande a ponto de eu quase não ver o fim dela. Eu vi quando aquela mulher desembrulhou aquele corpo.
Era o corpo de uma garota. A garota parecia estar desmaiada. Então aquela mulher abria o olho daquela garota com os dedos e furava o canto dele com uma faca. E do olho daquela garota saía um líquido branco nojento parecido com o pus. Aquela mulher fazia um sinal de reprovação com a cabeça. Ela chamava um homem que vinha com balde na mão. Aquele homem estava vestido com uma roupa de proteção igual a essas de radiação. Ele pegava o balde e derramava um líquido ácido no rosto daquela garota. Ela gritava de dor até que o ácido matava de tanto queimar sua cabeça. Aquele homem pegava a mesa e emborcava ela jogando a garota em um dos espaços que ficava entre as paredes. Então foi nesse momento que eu percebi que em cada espaço entre aquelas paredes tinha um corpo morto. Morto igual àquela garota. Eu entrava em pânico ao ver aquela cena horrível. Nesse momento a cena se mudava para uma clínica. Era um laboratório. Eu estava agachado e escondido perto de uma mesa nesse laboratório. Até que eu novamente vi aquela mulher. Ela estava usando roupa médica, porém estava de costas para mim. No momento que eu vi aquela mulher, ela se virou para mim, e quando ela se virou, ela fez o sinal de Bafomé com os dedos. Foi terrível, pois aquela mulher ficava com um olhar demoníaco. Então eu acordei do sonho assustado. A imagem daquela mulher fazendo o gesto com os dedos não saía da minha mente. Eu, como de costume, sempre que eu tinha um sonho eu contava para minha mãe. Mesmo eu sempre orava e pedia uma palavra a Deus. Quando tive esse sonho, eu contei para ela bem de manhã cedo. Ela pegou a Bíblia que ficava em cima da caixa de som e orou pedindo uma resposta de Deus a respeito do sonho. Isso foi há mais de um ano atrás e só agora eu estou enviando isto para o canal. Devido a tanto tempo que passou, eu esqueci de onde o Senhor havia respondido. Então novamente, depois de uma oração, eu e minha mãe pedimos uma resposta de Deus a respeito desse sonho, pois havíamos esquecido de onde Deus respondeu. Quando minha mãe orou pedindo uma resposta do Senhor, ela orando, abriu a Bíblia e caiu em Joel capítulo 2, onde fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, sobre os seus juízos e exortação. Enquanto estávamos ajoelhados perto da cama com a Bíblia aberta, eu fui contando o sonho novamente para minha mãe. E Deus foi dando o discernimento de cada parte do sonho. Irmãos, eu via muitas pessoas agachadas e deitadas no chão daquele hospital. E eu via que elas começavam a se atacar de forma agressiva. Ali no hospital ficava um furdunço. E eu vi aquele homem vindo com seu filho no colo, pedindo para eu ir para longe com ele. Irmãos, irá vir alguma coisa sobre a terra, talvez uma doença, um fungo ou bactéria, onde as pessoas irão ficar agressivas, assim como na pandemia de 2020, onde o coronavírus flagelou o mundo e muitos desceram à sepultura sem salvação. Eu, quando pegava aquela criança no colo e corria para longe do hospital, eu via que aquela se deformava virando uma coisa horrível. E eu largava aquela criança e saía correndo muito pela rua até chegar na avenida principal, onde eu vi os carros e as motos correndo em alta velocidade. Eu via as pessoas andando às pressas e agoniadas. Essas pessoas que eu vi também começavam a se atacar nas ruas, e muitas delas fugiam tentando se esconder. Porém é inútil. Muitas das pessoas hoje em dia tentam se esconder, colocando sua confiança em vacina e no governo. Colocam sua confiança em remédio e médico. Se esquecem de confiar no Senhor Jesus, pois somente nele há proteção. Pois está escrito: direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No momento que eu via as pessoas se atacando, eu via meu pai andando nas ruas. Eu o chamava e corria até ele dizendo para fugirmos dali. No momento em que começávamos a correr, a cena se mudava rapidamente para aquele matagal onde eu vi aquela mulher vestida de médico. Irmãos, nós sabemos o tanto de doenças e pestes que têm surgido nesses últimos anos: a gripe aviária, H1N1, a varíola dos macacos, os fungos e pragas que estão consumindo muitas pessoas ao redor do mundo. Aquela fileira onde via muitas pessoas mortas, são as pessoas morreram e que estão morrendo. Colocam sua confiança em medicina. E se esquecem que Jesus é médico por excelência. Certamente que muitas dessas doenças que estão surgindo é consequência da iniquidade das pessoas, e muitas delas são armas biológicas criadas para matar essas pessoas. Pois assim como um irmão disse,
que a OMS é corrompida. A gente não sabe o que acontece nesses laboratórios de medicina e ciências ao redor do mundo. Muitas das vezes é manipulação em patógenos de doença e a gente nem sabe. E quando eu vi aquela mulher e aquele homem jogar um ácido no rosto da garota, novamente a cena se mudava e eu já me via em um laboratório. E a mesma mulher estava de frente para várias câmeras. Ela me via e se virava para mim, e fazia aquele sinal com as mãos. Meus amados irmãos, a gente não sabe o que está por vir nesse ano de 2023, mas muitos cientistas sabem. Mas eles não falam para não causar um alarde e fazer as pessoas entrarem em pânico. Mas nós que conhecemos a verdade, sabemos que não virá nada de bom. Muita coisa de ruim há de acontecer nesse ano. Os sinais irão se intensificar. Deus falou para a sua serva que naqueles dias os sinais as intensificariam, isto é, guerra, tsunami, terremoto, e até mesmo a perseguição contra a Igreja de Cristo. Está escrito em Joel 2 versículo 3, diante deles o fogo devora. Atrás deles há de uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles, um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Irmão, não adianta colocar a confiança no homem, pois está escrito: não confieis em homem e nem em príncipes, e nem em quem não há salvação. Então, vamos colocar nossa confiança em Deus. Vamos colocar nossa confiança no Senhor, pois Ele é o nosso refúgio. Está escrito em Joel 2 versículo 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes. Para aqueles a quem o Senhor chamar, irá vir algo horrível sobre a face da terra, irmãos. Então vamos ficar firmes em Deus, mesmo se vier pestes e pragas, que nunca venhamos largar a cruz, pois Jesus disse: aquele que perseverar até o fim esse será salvo. Os sinais vão se intensificar ainda mais. A palavra de Deus vai se cumprir querendo o homem ou não, mas certamente que Deus terá misericórdia de quem pedir misericórdia a Ele. Você que está ouvindo esse testemunho, alerte as pessoas e fale a elas sobre esse áudio, para que elas venham saber que o dia do Senhor está próximo. O grande e terrível dia do Senhor vem ardendo como fogo, e quem escapará, não irá ficar nem pedra nem ramos. Mesmo do jeito que as coisas vão, vamos perseverar até o fim, pois Deus irá guardar os seus de todo mal, pois está escrito: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Amém, meus irmãos. A palavra que Deus respondeu foi em Joel 2. Leia esse capítulo para a vossa meditação. Aleluia. Graça e paz. E que o Espírito Santo fale mais com cada um de meus irmãos em Cristo. Com cada um que ouviu esse testemunho. Amém.